Vamos falar das últimas pesquisas. Olha só, o Instituto Ibope divulgou uma pesquisa sobre a disputa pelo governo do estado de São Paulo, encomendada pela Bandeirantes, né? O tucano João Dória aparece à frente com 24% das intenções de voto, seguido por Paulo Scaff com 19%. Mais abaixo aparece o petista Luiz Marinho com 4% das intenções e o atual governador Márcio França com 3%. Num cenário com Dória e Scaff no segundo turno, há empate. O tucano e o MDBista têm 32% das intenções de voto. Em outras projeções, com o candidato do PSDB disputando o segundo turno com França, o tucano tem 39% contra 20% do atual governador. Já quando Dória disputa o segundo turno com Luiz Marinho, o tucano tem 41%, enquanto o petista aparece com 21%. O Ibope entrevistou 1.008 eleitores entre os dias 20 e 23 de abril e a margem de erro é de 3 pontos percentuais. Bom, Vera, por essa margem de erro de 24 para 19, estão empatados aí, Dória. Tecnicamente empatados numa margem de erro meio ampla, né, Patrick? Eu achei poucas entrevistas essa pesquisa. Acho que a amostragem é pequena para o tamanho do estado. Por isso talvez essa margem de erro. E aí eles jogam a margem lá em cima e aí dá esse empate técnico, né? Então dá para dizer, eu acho, que o Dória está um pouco na frente, mas menos do que vinha no Datafolha. O que nos leva à pergunta, será que a saída da prefeitura está causando uma erosão na imagem do ex-prefeito que vai ainda se agravar? O que se diz na campanha dele, e eu propus essa pergunta, é que não dá para dizer isso, que já se sabia que eles estavam mais ou menos parelhos, que o Scaff tem recall de outras duas campanhas no estado, tem um trabalho do Sistema S no estado de São Paulo, em que ele é muito presente, inclusive em propagandas de TV, etc, etc. Então, tentam minimizar esse resultado. Mas eu acho que é o caso do Dória colocar suas barbas de molho. Me chamou a atenção a disputa ao Senado também, né? Vamos falar já? Tá que bom. A gente divide. Vamos ouvir então o que o André... O Andreasa, você acha que essa saída do Dória da prefeitura, de certa forma, está reflete nesses números aqui, por exemplo? Eu acho que tem um custo a ser pago, sobretudo na largada, nesse começo agora. Acho que a tendência depois é que isso seja esquecido ou minimizado com o começo da campanha. Essa vai ser uma campanha em São Paulo, em função do espólio do Geraldo Alckmin, esses dois palanques, vai ser uma campanha de máquina, Patrick Santos. E aí eu vejo claramente uma polarização, para falar do Scaff depois, uma polarização entre o Dória e o Márcio França. O Dória vai herdar a máquina do PSDB, que é muito influente, muito poderosa no interior do estado, né? E que ainda não começou a operar. Isso vai beneficiar também o Geraldo Alckmin quando a campanha começar, quando essa máquina começar. É muito forte o PSDB no interior desse estado. Isso vai fazer a diferença. O Márcio França, falando ainda de máquina, herdou o governo de São Paulo e está operando sem parar. Ele não é um governador de São Paulo. Ele é um candidato a governador de São Paulo trabalhando desde a máquina. Criando, inclusive, complicações, por isso que eu chamo de campanha da máquina. Criando complicações para o Dória, porque tem os seus prefeitos, inclusive do PSDB, que querem apoiá-lo. Inclusive porque o governador, voltando à questão da máquina, operando essa máquina. Essa polarização vai ficar clara, eu acho, com o tempo, e o Márcio França vai crescer, à medida em que se tornar conhecido, à medida em que fizer o Estado, jogar o Estado a seu favor e fazer o poder econômico prevalecer. O Scaff, é difícil acreditar que ele desistiria dessa disputa a governador no lugar em que se encontra nas pesquisas. Mas eu ainda apostaria que ele abrirá mão dessa disputa por uma vaga ao Senado da República, pensando na prefeitura em 2020, numa composição para a qual o João Dória tem trabalhado muito com o MDB Nacional, diretamente com o Michel Temer, um arranjo paulista. A ver. Ô Madu, você acha que há essa possibilidade aí? Você vê que o Scaff pode não concorrer ao governo? O que você acha? Eu acho que é plausível. O Paulo Scaff é aquele cara igual mosca de padaria, né? Pousa em tudo que é doce, mas não come ninguém. As tentativas dele... É sério. As tentativas dele
são sempre, assim, ele fica voando e tal, para ver se sobra alguma coisa para ele, assim, alguma rebarba do poder. Eu acho bem plausível essa hipótese do Andreasa, né, dele negociar aí a força, digamos assim, estatística dele, né, das pesquisas para ter uma legenda para senador. Então, pode ser. Agora, o que eu vejo é que dessa pesquisa, para mim, ficou mais claro que realmente o João Dória, ele paga dois patos aí. Um, o desgaste natural do PSDB por estar tanto tempo no poder, e o outro, a questão dele ter ficado menos de um ano na prefeitura, né? Se você espremer do prefeito João Dória, fica um pouco quase nada. E o Márcio França, realmente, eu não concordo, Andreasa. Ele é digamos assim, um candidato em exercício, né? Em exercício do poder. Está usando a máquina, né, que teoricamente deveria ser do João Dória, em benefício próprio, e me parece que está fazendo isso com competência. Vera, você fala sobre o que você acha, se a possibilidade do SCAF não concorrer, mas eu vou trazer os números do Senado e a gente já emenda aqui, porque a mesma pesquisa do Ibope trouxe os números, né, para a disputa pelas vagas do Senado aqui em São Paulo, e um levantamento sobre a eleição presidencial que a gente deixa para daqui a pouquinho. Então, olha só. O apresentador José Luiz da Atena, do DEM, aparece em primeiro lugar com 33% das intenções de voto. Em seguida vem o ex-senador Eduardo Suplicy com 32%. A hoje senadora Marta Suplicy aparece com 25%, seguida pelo deputado pastor Márcio Feliciano com 14%. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, tem 11% e o suplente do senador, José Aníbal, tem 6% e o petista Gilmar Tato tem 4% das intenções de voto. Vai lá. Uns índices bem elevados, né? A pessoa vota em dois candidatos, vagas, né? Então acho que olhou ali o cartel e saiu marcando nomes que nunca ouviram falar, que não é o caso do Datena. Aí a gente fica sabendo que ele se filiou ao DEM na virada ali da janela partidária, mas ainda continua dizendo ao partido, pelo que eu apurei hoje, que não será candidato. Então fica essa interrogação. A gente não sabe se ele será candidato ou não, mas me parece alguém com potencial de levar numa disputa com duas vagas. Eu acho que é um candidato forte, um candidato do tipo, do naipe do Romário, assim, um famoso que tem chance de levar. Com relação ao SCAF desistir ou não, só lembro que ele tem uma máquina que é quase tão poderosa quanto o governo do estado. A máquina do Sistema S, a grana que tem ali, com TV, com propaganda, com tudo isso, e ele também não se farta a usar essa máquina em benefício próprio. Tem programa Paulo SCAF Entrevista, Paulo SCAF fala sobre empreendedorismo, Paulo SCAF fala sobre origami, Paulo SCAF fala sobre pintura em cerâmica, tem Paulo SCAF fala sobre quase todas as atividades promovidas pelo Sistema S. Então, ele tem máquina da com pau, tem pato, tem sapo, tem um monte de bicho aí também trabalhando já como mascotes de campanha. Então, acho difícil, olha o sapinho, acho difícil ele desistir, ainda mais se tiver ainda ancorado num número desse, de 19. Ainda mais que esses E para a prefeitura seria difícil fazer esse acordo, porque o Dória não tem esse peixe para vender. O Bruno Covas pode se reeleger e é candidato desde já à reeleição. Então, se ele prometer esse terreno na Lua, eu acho que o SCAF não compra, não. E o SCAF já foi candidato em outra ocasião, esteve muito próximo, inclusive, de disputar um segundo turno. Madu, o que você achou desses números aqui pro Senado? Primeiro eu fiquei aqui pensando, né, imaginando, olha só, a bancada paulista com a possibilidade de ter não vou fazer nenhum favor, não vou fazer nenhum julgamento de valor, não, nenhum juízo de valor, pelo amor de Deus, mas assim, representação de São Paulo, mais importante estado da federação, mais rico, né, o mais importante sem dúvida nenhuma. Datena, Eduardo Suplicy e o pastor Marcos Feliciano. É para chorar, né? Quer dizer, dois desses, né, entrariam e teria o Tertius lá, que tem o mandato só. Mas a Datena, Eduardo Suplicy, Marcos Feliciano, representando o estado de São Paulo no Senado, o estado mais importante da União, o estado mais rico disparado, um PIB gigantesco, né? É essa a nossa representação no Senado. Por outro lado,
eu achei curioso, mas bastante eloquente, o Gil Bartato, candidato do PT. Se não me engano, né, Patrick, está com 4%. Né, o PT, o Partido dos Trabalhadores, 4% de intenção de voto. Isso aí mostra por onde segue o PT nas próximas eleições. Andreasa, o que você achou aí dos números pela corrida ao Senado? Mas o PT aí nessa parada é o Suplicy, né? Muito competitivo. Não nos esqueçamos disso. Eu acho muito sofisticado, muito à frente, ainda mais para quem mora no Rio de Janeiro. A gente não sabe quem é candidato de nada aqui, mas eu acho discutir o Senado muito artificial ainda nessa altura do campeonato. Por exemplo, o Datena. O sujeito acabou de ganhar um programa domingo, estreou agora na Bandeirantes. Será que ao assumir esse programa, ele não teria se comprometido com os donos da emissora a não se lançar candidato? Seria uma responsabilidade tremenda. Assim, num raciocínio rápido, tá? Não acredito na candidatura do Datena. Não acreditando na candidatura do Datena, eu apostaria nesse vácuo numa ascensão do pastor Marcos Feliciano. Tá? Acho que ele vai crescer, não está mal, e acho que vai crescer numa dessas vagas aí. Outra coisa, Aloysio Nunes, que defenderia sua posição, já disse, a não ser que tenha mudado, que não concorrerá. Não saiu do ministério, não pode ser candidato. Pois tá aí. Tá aí, ministro. Então, por que testar o Aloysio Nunes? Também, isso aí foi erro mesmo. Que tipo de pesquisa é essa, gente? Isso é uma barbaridade. Então, esquece, joga no lixo. Tchau, acabou. Então, mas só pegar um outro dado aqui, eu acho que mais um recorte da pesquisa, mas tem toda a razão essa sua observação, Andreasa. O Ibope perguntou também aos eleitores paulistas a preferência na disputa pelo Planalto, claro, só aqui no estado de São Paulo, né? No primeiro turno com Lula, o petista lidera com 22%, ele é seguido por Jair Bolsonaro com 14% e Alckmin com 12%. Num cenário sem o Lula e com Temer, quem lidera é o Bolsonaro com 16% das intenções de voto. Alckmin aparece com 15%, Marina Silva com 11% e Joaquim Barbosa tem 9%. E num terceiro cenário, sem Lula e com Henrique Meirelles no lugar de Temer, Bolsonaro e Alckmin lideram no estado com 15%, Marina tem 12% e Barbosa tem 10%. Vera, o que mais impressiona aqui é que o Alckmin não lidera nem na própria casa, né? Nem no próprio estado. Isso aí caiu muito mal no Tucanato, porque é importante, é primordial para ele ter uma votação ampla aqui. Lógico que ele deve crescer, espera-se que cresça, porque em casa é meio obrigação que ele cresça, justamente com o reinado do PSDB de décadas aqui em São Paulo. Mas esse número de partida é menor do que eles poderiam imaginar e do que eles precisariam para justamente essa fase das costuras. E aí, em que ponto você chega, Patrick? Hoje ele esteve em Brasília. Está ficando boa parte do tempo em Brasília. Ficou 2h30 sentado ao lado do Rodrigo Maia e do ACM Neto numa sessão solene de homenagem ao Luiz Eduardo Magalhães. Por quê? Num movimento claro de fazer uma corte ao DEM. Aí você vai e fala com todo mundo do DEM assim que acaba. E aí? Que legal que ele veio. E aí? Definiu? Não, por enquanto não define nada. Vamos definir só mais na frente. Porque aí um deles foi o mais sincero possível na definição de por que essa aliança não vai ser construída agora. Abre aspas para o anônimo do DEM. Ele não consegue nos convencer de que vai ganhar e nós não conseguimos convencer o Rodrigo que ele vai perder. Então fica tudo na mesma. Então, por hora, segue o baile. E aí, Andreasa, o que você acha desse recorte aí? Tem toda razão, o recorte é esse. Mas é cedo para isso, tá? O DEM vai cair no colo do Geraldo Alckmin. Não por ser o Geraldo Alckmin, mas por ser o PSDB e ter o recall dessa posição de centro. E, no final das contas, se arrastando, sem conseguir sair do lugar, o Geraldo Alckmin, entre todos eles, é o que está melhor. É o que oferece a menor, mas alguma, né? Já que para nenhum outro oferece alguma perspectiva de poder para essa turma que precisa de perspectiva de poder.
A pesquisa em São Paulo acende o sinal amarelo, sim, mas há um componente de evolução, e aí eu não quero fazer comparação. Por exemplo, Paraná Pesquisa, se eu não me engano, um mês atrás, a frente do Bolsonaro em São Paulo em relação ao Alckmin era maior. Esse Ibope já mostra um equilíbrio, quer dizer, há algum movimento e pode ser que não seja suficiente para a votação que o Alckmin precisa para chegar ao segundo turno, mas que no final das contas ele crescerá e ganhará em São Paulo, inclusive porque o Lula não disputará, inclusive porque, aliás, um parênteses aqui, é incrível a votação do Lula em São Paulo, nessa pesquisa Ibope. É incrível que o sujeito tenha 20% preso. O que você acha, Madu? Olha, isso aí são os 20% fundamentalistas. É o ISIS, né, do Lula, do Estado Islâmico do Lula. Isso aí eu acho que você tem isso quase que a nível nacional, um pouco mais forte no Nordeste. Mas isso aí, Andreasa, agora, depois que o Andreasa, né, quando estava analisando os senadores aí, destruiu a tecnicalidade, essa pesquisa tecnicamente, e destruiu mesmo, né? Eu já fiquei aqui um pouco assim, é difícil analisar essa pesquisa, acreditando muito. Agora eu não ficaria assim tão assustado se eu fosse tucano, eu ficaria mais preocupado se é praticamente um empate técnico do Bolsonaro com o Alckmin. E o Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, hoje um personagem midiático, é um pré-candidato midiático. É claramente um pré-candidato. Aliás, ele já vem há muito tempo trabalhando isso. Esse fenômeno. Eu concordo com a Vera. Eu acho que o Alckmin cresce em São Paulo, sem dúvida nenhuma, ganha em São Paulo, sem dúvida nenhuma. Agora, o importante para o Alckmin seria de quanto ele ganha a diferença em São Paulo. Agora, o Andreasa destruiu a pesquisa. O que eu vou fazer agora? Entendeu? Eu não tenho certeza que ele ganha em São Paulo. Eu acho que isso não está dado. Ele precisa ganhar em São Paulo. Ele precisa ganhar uma margem. Não, eu não tenho certeza nem se ele ganha. O Aécio Neves perdeu em Minas. Então, calma. Eu tenho dúvida de todos esses dogmas nesta eleição de 2018. Eu acho que todos eles serão postos à prova. São quantos anos de tucanato em São Paulo? 26, né, Bob? Isso desgasta qualquer relação, gente, por mais que seja estável. Tenho minhas dúvidas. Esse desgaste é... E esse número que o Andreasa se referiu ao Lula, te surpreende, Vera? Não, eu acho que o Lula tem isso, ele é daqui, tem uma base forte petista ainda em São Paulo, né? Que no ABC, aqui na Grande São Paulo, eles têm um enclave petista em São Paulo, mas que eu acho que é pouco para fazer, por exemplo, uma candidatura do Luiz Marinho ou qualquer outra assim decolar. Acho que eles têm uma chance de fazer um senador porque o Suplicy meio surfa numa onda diferente do PT. Ele pega o voto petista, mas pega também o voto dessa esquerda meio Vila Madalena, que, ai gente, eu tô com nojinho do PT, mas eu voto no Suplicy. Então esse eu acho que pode ter uma chance. Diga, Madu. Não, isso é aquela hora quando eu fiz a minha análise, né, da tríade de senadores, né, que você falou, mas o Eduardo Suplicy é PT, não, o Eduardo Suplicy é partido Blowing the Wind. Hoje eu o encontrei, eu fui levar meu pai para fazer um exame e dei de cara com o Suplicy. O meu medo de não conseguir chegar pro 3 em 1 foi real, mas eu consegui me desvencilhar. Vamos dar informação. Ele falou sozinho lá. Informação correta, viu, Madu, Andreasa e Vera, 23 anos dos tucanos aqui em São Paulo. Não tem casamento que passe incólume a uma Então, crise. Patrick, rapidamente, Andreasa, vai lá. O que o Geraldo Alckmin e o João Dória pedirão, né, ao cônjuge, à população paulista, meu amor, vamos tentar mais um pouquinho, vamos dar mais uma chance pro nosso amor, vamos ver se a gente consegue se acertar, é isso aí.